Olá, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para o seu coração. Quarta-feira, culto de estudo bíblico. Esse tempo de nós aprendermos com o personagem Neemias, liderança exemplar em dias de crise. Espero que você já esteja com o seu coração todo aberto e preparado ao redor da mesa, com a sua família, com seu estudo em mãos, que você já recebeu, ou no final da mensagem, da introdução, você vai receber o estudo aí na tela, né, para você poder acompanhar junto com a gente. Tem umas perguntinhas indutivas muito boas e o nosso objetivo é aprendermos a nos tornarmos bons líderes nesses dias de retomada, de restauração. Proposital, eu escolhi o livro de Neemias porque fala de restauração. Restauração das vidas, dos lares, das famílias, da sociedade, e muito oportuno para esse tempo de retomada, né, desse momento qual nós estamos inseridos a nível de contexto mundial e principalmente social. O texto que eu escolhi para a gente poder dar continuidade é Neemias capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 32. Mas eu não vou lê-lo totalmente hoje, eu vou citar alguns versículos, você vai ter ele aí em mãos no seu estudo para você nos acompanhar. E assim diz Neemias capítulo 3, versículo de número 1. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a Torre do Sem e a Torre de Hananel. Quando nós lemos o livro de Neemias, principalmente o capítulo de número 3, é um dos textos mais extraordinários do capítulo do livro de Neemias. Vai falar sobre princípios de liderança exemplar em tempos de crise, em tempos de restauração, em tempos onde os muros estavam desolados, queimados, destruídos, as portas estavam fora do lugar. Nós estamos aprendendo sobre isso. No capítulo 1, nós aprendemos sobre o princípio da realidade, sobre o princípio da identificação e o princípio da intercessão. Foram 3 princípios que nos trouxeram até aqui. Quando Neemias olhou para a realidade da sua cidade, do seu povo, depois ele se identificou com a crise do seu povo. E aí ele se coloca no lugar. Ele permite a compaixão tomar conta no lugar dele e agora no coração dele, e ele se coloca no lugar do seu povo. Ele deixa o seu palácio, ele está a 1.600 quilômetros de distância e ele vai até a cidade de Jerusalém. Ele estava em Suzã. Quando ele chega em Jerusalém, o cenário é caótico. Os muros estão destruídos, as portas estão fora do lugar. Os inimigos entram e saem, agora não tem mais relacionamentos, eles estão isolados. Por 120 anos eles tentam restaurar os muros e não obtêm êxito. Agora Neemias, usado por Deus, um líder exemplar no meio da crise, como nós no meio da pandemia, toma uma decisão. E a decisão é ser usado por Deus para influenciar agora os seus irmãos, o seu povo e a sua família, através do modelo de liderança. Agora ele vai influenciar os seus irmãos. No entanto, que no capítulo 2, no versículo 20, ele vai dizer assim: então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nos seus servos nos disporemos e reedificaremos vós. Todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Ele está dando uma resposta aos inimigos. Os inimigos internos agora, Sambalá, Tobias, Amonitas, eles já se levantam contra a restauração. E agora Neemias vai dar uma palavra, uma resposta estratégica. Ele vai dizer, olha, Deus que nos chamou, o Deus dos céus, é que nos dará bom êxito nessa restauração. A primeira verdade que eu quero elucidar aqui para você, nessa noite, é que Deus é quem nos dará bom êxito nesse tempo de retomada. Não depende só da nossa força, não depende só da nossa capacidade. A nossa força, a nossa capacidade é o que Deus vai usar, mas o bom êxito virá do Senhor, virá dos céus. Então você conta com o poder que vem de Deus,
um poder que vem do alto, um poder que vem de Deus, pelo Espírito Santo que opera em nós, para a gente ter bom êxito. Sambalá e Tobias representam os problemas internos, como desânimo, como, por exemplo, as crises, que o isolamento trouxe para nós, as contendas, o momento qual nós estamos atravessando, as batalhas internas do nosso coração, por exemplo, da incredulidade, de você olhar só para a situação e não acreditar que vem um poder de Deus nos ajudar. E o capítulo 3 agora é quando Neemias não se contenta com a situação. Ele olha para a situação, ele enxerga o caos, ele enxerga o problema, mas ele não se rende ao caos e ao problema. Pelo contrário, ele é um líder exemplar. Ele agora vai construir uma estratégia para que possa agora ajudar o povo nessa construção ou reconstrução dos muros de Jerusalém. Por isso que Neemias é chamado sobre aquele que vai tornar o trabalho agora voluntário. Sabe o mutirão que a gente faz aqui na igreja, onde a gente reúne vários grupos de trabalho? Neemias vai agir dessa forma. Ele vai dividir 38 grupos de trabalho nas 8 portas de Jerusalém para ser restauradas. Cada grupo com a sua especificação. Cada grupo vai trabalhar de modo específico para que, através do trabalho em equipe, o sonho possa se realizar. John Maxwell, que fala sobre liderança, ele diz que o trabalho em equipe faz o sonho se realizar. Por isso, a primeira verdade que eu quero elucidar no nosso estudo é que sozinho você não vai conseguir, mas junto com a sua família, sendo o influenciador da sua família, da igreja, do seu ministério, um influenciador dos seus amigos da escola, você vai poder fazer o sonho se realizar. Qual o sonho? Da gente retomar para o tempo de restauração. Não olharmos só para a desolação do momento, só para a crise do momento, mas olhar além. John Maxwell também ele diz que a visão é a arma mais poderosa que o líder tem. Alguém já disse que a visão do líder é como se um quadro pintado do futuro. Aonde você quer chegar? Você coloca ele na sua frente. E não importa a situação do momento, mas você olha além. Você olha através de lentes espirituais, lentes da fé, para poder enxergar além. Quando nós olhamos para algumas expressões que eu quero ver com você, a gente vai ver alguns princípios fundamentais. Como, por exemplo, o versículo de número 2, que diz assim, junto a ele edificaram os homens de Jericó. A gente vai ver no versículo de número 4, ao lado de reparou Meremote. A gente vai ver o versículo 7, junto deles trabalharam Melatias. Olha o versículo 8, ao lado de reparou Uziel. A gente vai ver, por exemplo, o versículo de número 12, ao lado de reparou Salum. Olha o versículo 16, depois dele reparou Neemias. Versículo 18, depois dele repararam seus irmãos. E aí a gente vai continuando, vendo 3 expressões aqui. Junto a ele, depois dele e a expressão entre eles. São 3 princípios poderosos para a gente experimentar uma restauração. Neemias, como um líder, ele vai conectar pessoas agora. Ele vai unir pessoas com seus dons, talentos, habilidades. Ele vai conectar pessoas agora dentro de casa, conectar pessoas agora na estrutura social. Eu quero deixar claro para você que nesses dias de retomada, você precisa reconciliar, reconectar, estar junto de, após ele, junto dele e entre eles. Isso eu chamo de sinergismo. Sabe o que é sinergismo? Eu com você somamos força e essa força é potencializada por Deus para que a gente alcance objetivos. É aqui que a restauração acontece. Esse texto, então, fala de estratégias usadas na reconstrução das nossas vidas, na reconstrução dos muros.
na reconstrução e na retomada desse período pós-Covid, qual todos nós estamos. É aqui que líderes exemplares se levantam, não para ficar olhando o caos, não para ficar observando os ventos, mas para olhar a restauração de todas as coisas. Você precisa fazer esse papel agora, na sua casa. Você vai ter que conectar as pessoas. Você vai ter que procurar dentro da sua casa agora os dons, as habilidades. É o trabalho em equipe que vai trazer sucesso para nós. Cada um tem um papel dentro de casa. Cada um exerce uma função. Cada um exerce através de um dom e de uma habilidade e tem responsabilidades. A gente vai ver aqui no texto que Neemias usou pessoas diferentes, com profissões diferentes, com graus culturais diferentes, para construir o muro. Ou seja, cada um é do seu jeito, cada um é da sua forma, mas é necessário nós nos unirmos agora para edificar nossa casa, a igreja e a sociedade. A sociedade está em fragmentos. A crise está instaurada. Você é um líder em potencial. Você não pode cruzar os braços e pensar que o problema não é seu, até porque o problema de um é o problema de todo mundo. O problema da sua casa de um é o problema da sua casa toda. O problema agora da individualidade é o problema da coletividade. Eu não vivo agora em função de mim. Eu não vivo em função do meu comércio, em função da minha igreja, em função da minha casa. Eu tenho que viver agora em função da restauração da sociedade, da igreja como um corpo de Cristo e das famílias que compõem a sociedade. Todos nós estamos no mesmo barco, sim. Todos nós estamos na mesma tempestade, sim. Pode ser que tenha compartimentos diferentes nesse barco. Tem gente que está em primeira classe, tem gente que está em segunda classe, tem gente que está no porão, tem gente que está na casa das máquinas, tem gente que está nos botes salva-vidas, outros pendurados numa boia, outros já naufragaram pela fé, mas todos nós estamos na mesma situação. Né? É aqui que nós vamos ver a unidade da família, por exemplo. Você vai ver comigo o capítulo 4, que é um resumo do livro de Neemias. O versículo 13 diz assim, ó, então eu pus o povo por famílias nos lugares baixos. No versículo 20, Neemias 4, versículo 20, vai dizer assim, ó, no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei ter conosco, o nosso Deus lutará por nós. Então o que Neemias faz? Ele é um estrategista. Ele é um líder que ele enxerga a estratégia. Presta atenção no que eu vou te falar. Ele vai lidar com oposição, problemas internos e problemas externos. Ele vai ter que administrar as pressões internas, os medos, e as opressões externas. Ele está oprimido. Quando muda o cenário das circunstâncias, sabe o que ele faz? Ele não se acomoda ou desespera, não. Ele vai buscar Deus. E depois que ele busca Deus, ele é um líder por excelência. Ele muda a estratégia. Você vai acompanhar comigo o capítulo 4 na próxima semana, que ele muda várias vezes a estratégia. Um bom líder em dias de crise não desespera, vai para Deus e busca outra estratégia. Deus, e agora? E aí vem com uma outra estratégia. Olha a estratégia, ele coloca por famílias, atrás dos muros, uma parte mais baixa, porque é vulnerável, mas por famílias. Nós só vamos vencer, irmãos, se nós, por famílias, em unidade, cada um com teu talento. E a gente vai ver aqui 4 princípios. Eu quero ver um por semana com você. O primeiro princípio, que vai fazer toda a diferença, e fez toda a diferença, é o princípio que nós chamamos do princípio da coordenação. Se não houver ações coordenadas agora, a gente não sai dessa. Tá? Então, para a sua família se tornar bem-sucedida, o seu casamento, a sua história de vida, você vai ter que ter ações coordenadas dentro de casa. Você vai ter que lidar com isso. Muitos viram a desolação da cidade, alguns choraram sobre ela, mas só Neemias tomou uma decisão de ser usado por Deus. Pode ser que está todo mundo desesperado na sua casa, todo mundo desesperado na igreja, na sociedade, e Deus deu uma visão para você, como de Neemias, de você enxergar uma saída, uma janela agora da parte de Deus. E aqui você tem a opção, ou de sentar, chorar, lamentar, desistir, ou de sentar, chorar, orar, interceder, buscar Deus, se levantar,
reagir, buscar uma direção de Deus e dizer assim para a sua família, para a sua igreja, para a sociedade, para onde você está. Existe uma saída, existe uma solução. Vamos trabalhar. Então, Neemias, primeiramente, ele vai construir uma coordenação, um trabalho coordenado, né? Ele vai levantar pessoas certas, nos lugares certos, pelas razões certas. Você vai ver que as expressões assim, ó, junto a ele, ao lado dele, entre eles. Você sabia que tem pessoas agora, pertinho de você, que vai precisar que você se coloque junto a ele? Ele não tem mais força, ele não tem mais ânimo, ele não tem mais fé, ele não tem mais paz, ele não tem mais convicção. Você vai ter que se unir a ele. Ele é o que enfraqueceu na fé, o que desanimou, o que já desesperou. Agora você vai ter que se juntar a ele. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, porque quando um está desanimado, o outro anima. Quando um cai, o outro levanta. Quando está frio, o outro aquece. Aqui que entra a capacidade de nós coordenarmos as ações. Agora é o momento de você estar junto à sua família. Você tem que ser um líder agora que vai puxar a fila da oração, a fila do culto de estudo bíblico na sua casa. Você agora vai ter que ser esse que vai coordenar uma ação para sair dessa, de não entregar os pontos. Vão ter pessoas, a outra expressão é ao lado de, entre eles. Você vai ver que tem situações que você vai ter que se colocar ao lado e entre pessoas, famílias, diante da sociedade, para conectar. Sabe por quê? Tem pessoas que já romperam relacionamentos. Tem pessoas que já romperam casamentos. Tem pessoas que já romperam com a fé, com a igreja, que estão tão decepcionadas que elas estão estagnadas. E aí ficou um vácuo, um buraco, um hiato entre elas e Deus, elas e o próximo, ela e o cônjuge, ela e a família. Por isso que eu e você, como líder exemplar, às vezes a gente vai ter que se colocar no meio para ser reconciliador, reparadores de brechas. É aqui que Jesus nos chamou, para nos colocar entre, para poder trabalhar o princípio da reconciliação entre pessoas. O terceiro é a pós. Sabe por quê? Porque de repente você edificou o muro da sua casa, mas ficou faltando um pedaço. E aqui você vai se colocar após a sua casa para enxergar a sociedade, para enxergar a coletividade, para enxergar o próximo, para você poder enxergar o seu irmão, o seu amigo, se tornar mais sensível à necessidade do outro. Aqui nasce a solidariedade. Porque não é só você edificar a frente do seu muro. É importante você edificar a frente do seu muro. Mas se o muro do lado tiver com brecha, o inimigo entra por lá e te atinge do mesmo jeito. Então agora é por mim e pelo outro. Então são três expressões. Ao lado de, após ele e entre ele. É aqui que nós vamos coordenando, irmãos, e definindo papéis, onde cada um tem um papel definido dentro de casa. Sabe o pai? Você tem um papel de dar direção, proteção, provisão. É seu papel. Você que vai ter que direcionar a sua casa, meu amigo. Não fique esperando a sua esposa ou os seus filhos. É você que vai ter que buscar uma direção de Deus e dizer, a gente vai fazer isso. Mamãe, a esposa, a mulher, o seu papel é nutrir relacionamentos, é edificar, administrar, não compete ao maridão, compete a você. É você que conecta os filhos ao pai, é você que nutre relacionamento familiar. Os filhos agora, o papel é honrar e obedecer aos pais. É você assumir responsabilidade agora de arrumar a sua cama, de arrumar o seu quarto, de ajudar a arrumar a casa, a manter agora as suas obrigações em dia, sua tarefa, a sua escola mesmo que esteja online, em home, na sua casa. Agora você precisa cumprir o seu papel de obediência com as suas responsabilidades frente aos seus pais. O casal tem um senso de equipe, mútua, de trabalhar agora na condução desses filhos, na condução da educação, de trazer tarefas com responsabilidade para os filhos.
Aqui nós começamos a coordenar todas as coisas. É o princípio da coordenação. E por último, para mim concluir, é o trabalho em equipe, né? O trabalho em equipe é o sucesso da obra. Quando você termina o capítulo 3 de Neemias, do versículo 1 ao versículo 32, e você vai ser tentado a não ler ele todo, porque ele é longo, cita muitos nomes, mas você vai ver que é um trabalho coordenado, né? De cooperação, de uma boa comunicação, integração. E hoje eu quero terminar com a coordenação. Esse é o princípio que nós vamos terminar hoje. É aqui que a obra tem sucesso, porque o trabalho é em equipe. Se todos prosperam, né, se o indivíduo prospera, todos prosperam. Se você sai bem nesse processo, todos que estão com você vão sair bem. A sociedade sai bem, a igreja sai bem, todo o povo sai bem. É aqui que o trabalho coordenado não reina o caos. Não reina agora o princípio, né, da falência múltipla, de nós não sairmos dessa. Esse é o princípio do trabalho em equipe que funciona. Então, junte-se aí com a sua família, debruça no estudo. Nós temos 6 perguntinhas estratégicas no estudo. Você não pode deixar de responder e de meditar e confabular aí com a sua família. Que Deus abençoe. Lembre-se, o primeiro princípio é a coordenação. Não perca essa oportunidade de nós, juntos, nesse propósito, discernir muito bem esse caminho que Deus tem preparado para nós. Que Deus abençoe, que Deus nos ajude a coordenarmos muito bem nesse tempo de experimentar a retomada em Deus. Deus abençoe, uma boa noite para você, em nome de Jesus.